gravar, né, gravando agora aí, começando a aula sobre calorimetria. Eu já falei de calorimetria aqui? Acho que não, né? Não. Também acho que não. Não. Marcão, a gente acabou de sair de termometria. Metria vem do grego medir. E calore vem de calor. Então, o que é a calorimetria? É a parte da física responsável por medir o calor. Deixa eu aumentar a claridade aqui do ambiente. Agora ficou bom. Isso, Satanás! Desliga a porra do telefone, do microfone. Arthur, desgraça. Beleza? Vamos embora. Então, vamos definir o que é calor. Tux. Calor é a energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Ou seja, calor é aquilo que você troca com outro corpo que tem uma temperatura diferente do seu. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem um corpo A com uma temperatura TA. Você tem um corpo B com uma temperatura TB. E sabe-se que TA é maior que TB. Ou seja, a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Né? Então, quem está mais quente? A ou B, galerinha? A. Muito bem, A. Ah, Então, A ele vai ter mais agitação, ele já faz mais, né? Ele tem mais agitação do que o B. Então, quando A e B se tocarem, o que vai acontecer? Que o A vai ceder calor para o B. Então, o corpo A cede calor ao corpo B. Da mesma forma, eu posso afirmar que o corpo B ganha calor do corpo A. Algum satanás abriu o microfone aí. Beleza? Então, o que a gente vai ver é uma coisa que vamos chamar de fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? Ele vai sair do corpo mais quente para os corpos menos quentes. Então, esse é o fluxo de calor. Ele vai sair do mais quente para o menos quente, ou seja, do maior temperatura até o de menor temperatura. E isso vai acontecer até que atinja o que a gente vai chamar de equilíbrio
térmico. O que é o equilíbrio térmico, Marcão? É o ponto, né? É o ponto onde não há mais trocas de calor, pois ambos os corpos já estão na mesma temperatura. Não é? Então, Marcão, o que acontece? Se calor é a energia entre corpos de temperaturas diferentes, uma vez que eles estão na mesma temperatura, não vai haver mais troca de calor. Então, eu tenho que entender que calor, primeira coisa, é uma energia. Assim como cinética, potencial, elástica, agora eu tenho calor. 4 tipos de energia. Calor é uma energia em movimento. Então, uma coisa muito errada é a gente falar: ai, gente, eu tô com calor. Na verdade, você não está com calor, né? Você está ganhando muito calor, porque o calor está entrando, né? O calor é uma energia de movimento, uma energia em trânsito, né? Quando você fala, ai, tô com frio. Primeiro, o que é o frio? Frio não existe. Frio não é nada. Frio é a ausência de calor. Quando você fala, tô com frio, você deveria falar, nossa, estou perdendo muito calor para o ambiente. Só que você não fala isso, graças a Deus, né? Porque você não é imbecil, né? Até porque se você fosse seguir a ciência como ela tem que ser seguida, o mundo seria chato, né? O mundo seria, sei lá, um Léo Longo, né? Coletivo. Você vê assim, Exagera não, exagera não. essa parada aí, né? Então, tipo assim, então você fala assim, tô com frio. Frio é ausência de calor. Então, o que acontece é que você está perdendo muito calor. Quando você entra numa sala com ar refrigerado muito gelado, o teu corpo rapidamente perde calor. Você sente frio. Quando você entra, por exemplo, numa sauna, num lugar muito quente, né? Por exemplo, sei lá, você vai para o inferno, é muito quente. Você ganha muito calor de uma forma muito rápida. Você sente aquele calor. Aí você fala, nossa, aqui está quente. Na verdade, você está ganhando muito calor. Teu corpo está recebendo muito calor do meio. Então, a brincadeira é se eu ganho ou perco calor. Ok? Beleza? Então, tira o print aí dessa tela aí para eu continuar. Peraí, professor, vou tirar foto. Tira aí, posiciona a tela aí. Podemos? Não, professor, rapidinho. Copiei. Boa. Pode ir, professor. Show. Pode ir. Então, a gente, na primeira folha, já entendeu o que é calor, o que é equilíbrio térmico e o fluxo de calor. Aí agora a gente vai ver que existem 2 tipos de calor. Como assim tipos de calor? Falando dessa forma, parece até que às vezes você tem um calor, né? Tem um calor que é mais quente, outro calor que é mais frio, tem um calor que é azulzinho, tem um calor que é... Eu estou olhando, a galera aí está falando, tá mudo para você, Arthur? Só pra ele. O resto tá me ouvindo normal, né? Eu tô vendo aí, a Gabi tá falando que tá normal. Infelizmente. Normal. Deixa eu ver, o retardado do Vinícius tá aí? O que você quer? Não, era só para saber se você tava aí. Senão eu ia te tampar na porrada hoje ainda.
Tô meio estressado hoje, que o Flamengo não tá ganhando. Aí eu preciso bater em algum otário. Aí eu fui ver se eu tava aí. O Flamengo jogou mal ontem. Ah, merda. Vambora. Vambora. Então, Mega ruim. tipos de calor. Nós temos dois tipos. Nós temos o calor sensível. O que é o calor sensível? Calor sensível é aquele calor, né, que é tipo o Vinícius, né, o meu afilhado aí. Ele é um menino sensível, entendeu? Também conhecido como arame liso, que só cerca, mas não arranha ninguém, entendeu? Então, Errado. Oi? O que acontece? O sensível, ele só aquece, ele só esquenta, entendeu? Também chamado, né, o Vinícius também é chamado de menino micro-ondas, entendeu? Mas eu não posso explicar por quê aqui, porque essa aula está Aquece sendo... pros outros. Eu não posso Eu explicar o esquento porquê. tudo, né? Eu esquento tudo. Eu não posso explicar aqui porque essa aula está sendo gravada e eu não posso gerar provas contra a minha pessoa, né? Então, mas Vinicinhos, ele é desses, né? Então, o que é o calor sensível? Ele é o calor que altera a temperatura do corpo. Mas não altera seu estado físico. É tipo calor de verão, assim? Mais ou Normal? menos. Eu gostei da sua pergunta. Lari, é tipo calor de verão? Não sei. Vamos botar, ó, eu botei você no sol do calor de verão. E eu botei uma pedra de gelo no mesmo calor de verão. O que vai acontecer com a pedra de gelo? Vai Vai derreter. derreter. Se for aqui no Brasil, vai derreter. Você, Líquido. Não vai derreter, não. Vai ficar você com só calor vai, mesmo. você só vai ficar quente, não é? Então, Sim. não Você é tá o ganhando calor. não é o calor de verão. O problema é o que esse calor faz com o corpo. Quando o calor de verão, como você falou, bater no gelo, ele vai pegar aquele calor e vai derreter. Ou seja, sair do líquido passando para o líquido. Perdão, sair do sólido passando para o líquido. Mudar o seu estado físico. Não é calor sensível. Calor sensível é o teu bronzeamento. Você se bronzeia por calor sensível. Não é? Você vai, de certa forma, estar cozinhando. Né? O que é cozinhar? Cozinhar vem do grego, né, amolecer. Então você vai desnaturando, você vai desidratando o seu corpo, né? Através do processo de cozimento. Por exemplo, você pega um bife de frango, sei lá, e joga na chapa. Você vai ver que ele vai ficar douradinho, né? É o mesmo processo. Você usa calor para desnaturar ele, para amolecer ele, né? É o processo de cozinhar. Então, o calor sensível, ele vai alterar só a temperatura do corpo. Por exemplo, quando você pega lá a água e esquenta para fazer o café, você dá calor sensível à água. Ih, mas eu esqueci a água e a água evaporou. Aí você deu o calor sensível e depois ainda deu um calor latente, porque ela mudou de estado físico. Entendeu? Então, o outro tipo de calor é o calor latente. O calor latente, né, ele altera o estado físico sem alterar a temperatura do corpo. Então, olha a diferença. Um altera a temperatura e não altera o estado físico. O outro altera o estado físico, mas não altera a temperatura. Beleza, galerinha? Marcão, Beleza.
Quando a gente fala de mudança de estado físico, eu tenho que lembrar aqui, ó. Eu tenho os 3 estados da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E aqui eu tenho as mudanças de estado. E esse nomezinho, a tia Cristiane, quem dá aula de química para vocês é Cristiane? E é uma mulher nova e entrou ontem. Mudou aí. Mudou? Só sei que o Lucas aí adorou química agora. Lucas Química passou a mais química. perfeita. Quem é que entrou? Qual o nome? Cariza. É esse troço minha. Cariza. Isso É. aí. Não conheço, não. Mas nas aulas Lucas passou uma presenciais quem física, dava química, aula não, era Lucas? a Cristiane. É. E quem que é essa Cariza? Sei lá, é uma... Ela falou que já trabalhou um tempo atrás. Aí ela tinha parado e voltou de novo. Tem uma aula dela no YouTube do Margel, se você quiser ver lá depois, pô. Química é perfeita. O Lucas tá gamadinho, Lucas. Gado demais. Isso não Ai, é meu normal. Deus. Eu não sei quem é, não. Meu Deus. Não sei, eu nunca vi a cara, não. Pô, nome estranhozinho. Cariza mesmo? Cariza Sim. o nome dela. Marcos Guerra não é estranho, não. Não. Não é não. Tá comum. Ó, se fosse de história, eu não ia ser, não. Caô. Puta que pariu. Ele viu agora. Será que eu fui olhar quem era no Facebook? Talvez. Será? Rapaz, Será? que hora que é a aula de química dessa mulher, irmão? Acho que eu vou assistir essa porra aí, hein? No maluco. Que isso, professor? Que é isso, É, Bonito, professor? tá tudo acabado entre nós, tá? Desculpa, mas entre um nome estranho Ebony e um nome estranho Cariza, eu fico com a Cariza. É. Tô Fez brincando, a escolha galera. certa. Para, faz isso não. Eu fico com a Ebony. Mentira. Entendeu? O Lucas tá com ciúme aí. Vambora, galera. Cala a boca, hein, mano. Vamos lembrar dos nomezinhos das transformações? Quando um corpo passa do sólido para o líquido, ganhando calor latente, qual é o o nome dessa transformação? Fusão. Falou baixinho com medo de errar, né? Fusão. Vai que tá errado, né? Do líquido para o gasoso, qual que é o nome? Ebulição. Ebulição, foi o que eu falei. Do gasoso para o líquido. Condensação. E que foi? Caraca, condensação. Muito bem, meu amor. E do líquido para o sólido? Solidificação? Solidificação. Solidificação. Muito bem. Lógico. Do gasoso para o sólido? Ou do sólido para o gasoso? Qual é? Sublimação. Aqui é a sublimação. E a volta é a ressublimação. Sublimação. Então, quando vocês forem... A tia Cariza lá for falar com vocês, ela provavelmente vai revisar isso aqui. E aí você fala, não, eu aprendi com o Marcão. Falar nisso, você conhece, professor, o Marcão? Aí fala de mim. Entendeu? Aí fala, nossa, ele é muito rico. Ele poderia te dar uma vida muito boa. Fala assim, mentira. Fala. Entendeu? Vambora. Então, o que acontece, galera? Esses nomezinhos aqui, vocês têm que saber. Você tem que saber todos esses nomes. A questão vai te exigir que você saiba. Ok? Agora, Marcão, essas mudanças aqui vai definir qual é o tipo de calor que está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é sensível ou é latente? Se é latente, qual transformação aconteceu? Agora, dentro do calor sensível, existe uma característica chamada de calor específico.
O que é o calor específico? É a dificuldade de um material em alterar sua temperatura. Como assim, Marcão? Vou te explicar o que é calor específico. Pensa comigo, galerinha. Quando vocês vão lá, sábado de sol. Sábado de sol. Aí vocês pegam e fazem o seguinte. Tá quente pra caramba, né? Legal. Aqui. Quando você pisa na areia, como é que tá a areia? Fala comigo. Fria, gelada, ou quente ou inferno? Nesse Gelado. momento tá frio. Quente. Quente. Dia de sol tá frio, gente? Tá, Olha lá, hoje Então não tá tá dia de sol, não. quente. É quente. Quente, né? Beleza. E quem tá esquentando essa areia? O Senhor sol. que deu sol. Sol, muito bem. O sol. Mas quando você vai na água, como é que está a água? Tá Gelado. Fria, frio. congelando. Gelada. Ué, Caramba. a água não tá Brincando. embaixo, a água não tá embaixo do mesmo sol? Sim, senhor. Como é que o mesmo sol esquenta demais a areia, mas não esquenta a água? Ou gente será tá que ele até congelando. esquenta? Marcão, ele até esquenta. O problema é que a água tem um calor específico muito, muito grande. Então, isso quer dizer que ela tem mais dificuldade em esquentar. Para você esquentar a água, demora muito mais. Sabe quando a água começa a ficar quente? Quando faz a bolha. Não. Isso aí é quando ela ferve. E é Mas fica algo que não quente. acontece no sol, né, na praia. Graças a Deus. Verdade. A água ela começa a ficar quente à noite, quando o sol vai embora. O sol fica o dia inteiro dando calor, 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 calor. E ela só vai dar atenção assim, vamos mudar a temperatura então, vamos esquentar. Aí o sol, caralho, agora eu tô indo embora. Aí a água, ela pega o calor da areia. Quando você vai à noite na praia, como é que tá a areia da praia, galera? Tá fria. Gelada. E a água? Fria. Tá quente, morna. A água tá bem mais quente. Ou seja, Marcão, o mesmo sol que bateu na areia, bateu na água. Só que a areia esquentou muito mais rápido. Não teve dificuldade para mudar a temperatura. Isso quer dizer que o calor específico da areia é bem pequeno. E a água ofereceu muita dificuldade. Nossa, ela teve dificuldade em mudar a temperatura. A gente fala que o calor específico da água é maior. Porque o que é o calor específico? É a dificuldade de mudar a temperatura. Galera, tem como ter calor específico dentro do calor latente? Sim. O Robert Douglas Pinto, qual a sua opinião do impeachment da Dilma? Foi golpe, não tem opinião. O fato é que foi golpe, tá? Mas isso não é aula de história, não. É aula de história daqui a pouco. Desculpa. Aí, fala comigo aí. Responde aí. Tem como ter calor específico aqui dentro do latente? Acho que não. Talvez. Por Sei quê? lá, sim. Por que você falou acha que não, filha? Cri, 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 cri. Assume seu BO aí, ou Aqui, você não viu que calor latente ele não altera a temperatura? yes. Eu achei até bem estranho, professor. Você nem deu exemplo de calor latente, ou deu? Aqui, todos esses exemplos aqui, ó. Latente ele deu. Fusão, ebulição, condensação, solidificação, sublimação. Entendi. Entendeu? Mas você quer exemplo? Beleza. Um exemplo de fusão. Quando você tira do sólido e passa para o líquido. O derretimento de uma pedra de gelo. Ela não vai se fundir? Sim. Não é? Um exemplo de ebulição. Ebulição, Marcão, é quando você vai colocar água para ferver.
Como o nosso coleguinha falou, Marcão, é quando a água faz bolinha. Ali é o Isso ponto aí. de fervura dela, ela está ebulindo. Condensação é quando o gás volta a ser líquido. Sabe quando acontece isso? Sabe quando tua mãe acaba de desligar o fogo do arroz? Não está saindo aquele vaporzinho do arroz? É. Você Sim. vai e coloca a tampa da panela em cima do arroz nessa hora. Como é que fica embaixo da tampa da panela ali? Toda molhada. Engraçado. Chega... Oi, meu amor, o que é engraçado? Eu falei embaçado. Ah, sim. Então, fica ali. O vapor ele se acumula e condensa, voltando a ser líquido. E do líquido para o sólido é a solidificação. É quando você coloca a aguinha na forma de gelo e coloca ela no congelador. Ela vai solidificar. Agora, um exemplo de sublimação. Alguém sabe? A roupa na corda. Naftalina? Calma aí. A roupa na corda é sublimação? Você bota uma Epa, camisa eu lá, ela está no entendi tu estado falar sólido. líquido. Eu Quando confundi. você volta, a camisa está no estado líquido? Ou melhor, no estado gasoso? Eu confundi, eu entendi tu falar líquido, desculpa. Então, Marcão, um exemplo de sublimação é uma coisa chamada naftalina. Alguém conhece? Sabe o que é naftalina? Sim, negócio de matar barata, né? Isso, ou também, na verdade, ele é um veneno para barata, né? Geralmente joga no guarda-roupa. Perfeito, Pedro. Ótimo exemplo, cara. Gelo seco é um exemplo de sublimação, onde você tem ali o sólido e aquilo ele evapora diretamente para o gasoso, ele não passa pelo líquido. Muito bom, Pedro. Gostei do teu exemplo aí, tá? Parabéns aí, obrigado por participar da aula. Beleza? Eu adorei o contexto ali do solidificação é o coração das meninas que já me apaixonei. Puta que pariu. Daqui a pouco a aula vai virar a sessão de terapia, mano. Com esses bichos bobo, né? Engraçado que você falou ali, ó. Aí sabe o que veio na minha cabeça agora? Tá apaixonado? Babaca. Tá apaixonado? Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. Aí acabou. Aí tu já vê que não vai nem rolar paixão, né? Meu Deus, eu citando TikTok nas minhas aulas. O nome disso é, sei lá, fim dos tempos mesmo. Caraca, triste realidade, né? Você vê, ó, tá ligado? E Yasmin, a gente não tem nada para fazer, aí fica no TikTok, fica perturbando os coleguinhas, Verdade. entendeu? Aí tem que fazer isso, entendeu? Falta do que fazer, literalmente. Falta do que fazer, entendeu? TikTok era um câncer, professor. É verdade, entendeu? Mas a gente ainda não tem remédio para esse câncer, não, então a gente ainda está doente, entendeu? Mas tá de boa. Aqui, vamos embora, vamos voltar para a matéria. Então, esses foram os tipos de calor. Beleza? Show de bola. Agora vamos para a matemática. Para eu calcular o calor sensível, ou seja, o que altera o estado físico, eu uso a seguinte equação: massa, calor específico e a variação de temperatura. A variação de temperatura é essa letra grega chamada θ. E para calcular o calor latente, é a massa vezes L, que é o calor latente do estado físico. Eu vou explicar o que é cada letrinha dessa. O que seria, Marcão? QS é a quantidade de calor sensível. O que seria o Mzinho? É a massa do corpo. O que seria o Czinho? É o calor específico. Não é? E o que seria, Marcão, o delta θ? Vai faltar espaço aqui, passa pelo cantinho, delta θ. É a variação de temperatura.
Então, QS é MC delta teta, né? Também chamado de quimicão, né? QMC delta teta, quimicão. Você tinha falado que era que macete. Que macete é porque alguns livros, em vez de teta, essa letrinha aqui é o teta, né? Parecido com teta, né? Às vezes você usa um T aqui, aí fica que macete, né? Tanto faz. Isso aí é só uma nomenclatura. Agora aqui, ó, o QL é a quantidade